Fala galera, boa noite, tudo bom com vocês? Estamos aqui no nosso primeiro bate-papo. Meu nome é Thiago Assunção e a gente está iniciando esse projeto, né? Um bate-papo bem bacana, bem descontraído. E para o nosso primeiro bate-papo, a gente tem a honra, né, de receber aqui nosso querido pastor Jair. Boa noite, pastor. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade e pelo convite, a honra do convite. E é um prazer estar aqui para nós falarmos a respeito do tema desta noite. Bem, é isso aí. E o tema dessa noite, galera, é aquilo que eu já pré-anunciei aí nos avisos, é sobre a graça de Deus. Um assunto maravilhoso que para muitos, né, talvez não tenha muito o que agregar, mas nos dias de hoje tem sido muito comentado e até surgido muitas dúvidas a respeito da graça. E é sobre ela que nós vamos falar essa noite. Então eu quero começar a primeira pergunta para o pastor. Pastor, o que é graça? Vamos começar definindo o que é a graça de Deus, por favor. Bem, na nossa língua portuguesa, né, a palavra graça ela tem alguns significados distintos, mas nós vamos abordar a graça segundo as Escrituras, palavra de Deus, a graça de Deus. E a graça, como é já conhecido da maioria dos cristãos, é favor. Sim. E pensando em favor é algo que é oferecido a alguém que necessita, alguém que precisa, diante de uma situação. Mas é tão interessante porque essa graça da qual nós estamos falando tem algo assim muito, muito interessante. Porque, veja bem, você, Thiago, pode de repente, em uma determinada situação, estar necessitando. Vamos pegar aquele dia, eu estava sem bateria no carro lá na frente do colégio, lembra? Pronto, já lembrou. Já lembrei de uma necessidade já. E eu posso ser alguém que vai te suprir essa necessidade, vai fazer o favor, sim, vai estender a você a ajuda, o socorro. Mas eu posso fazer isso porque pela nossa amizade, sim, pelo quanto você representa para mim, pelo quanto eu te admiro, por eu ver o seu esforço, por eu às vezes até mesmo já ter recebido, né, algo de você, uma retribuição, então como retribuição, troca de favores. Sim. Agora a graça de Deus, ela é favor imerecido. Sim. Significa que nós não fizemos nada, não há nada em nós, não há possibilidade nenhuma de Deus ver em nós algum mérito, né, para nos estender então esse favor. Sim. Então, essa é a preciosidade da graça de Deus. Mas eu vou além ainda. Sim. Porque ainda mais nós não merecemos e, na verdade, nós merecemos o contrário. Né? Dentro desse plano, nós vamos ver que nós éramos como inimigos de Deus. Certo. Então, o que nós merecíamos, na verdade, era o juízo. E nós recebemos essa dádiva, né? Essa graça, fomos agraciados por Deus e essa graça é tão preciosa. Amém. Então, falando nesse contexto, então a gente tem a graça como salvação, mas a gente vê que é dois termos, né? Graça e salvação, inclusive na Bíblia, né? A gente consegue ver que existe os termos salvação e graça. Mas para ficar bem claro para a gente, existe diferença entre a graça e a salvação? Eu, antes de falar sobre isso, eu queria citar um texto bíblico, né, em Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Vai dizer que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Sim. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, ali diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Mediante a fé. E isso é dom de Deus. Não vem de nós para que ninguém se glorie. Então, certo. Veja como Deus, né? A única condição é a fé. Se a gente colocar nesses termos, né, seria exatamente. A fé. Se existe uma condição, seria a fé. O meio, o acesso à graça de Deus. Certo. Então, sobre graça e salvação, agora respondendo, a graça é um assunto mais amplo. Aliás, é um assunto de todas as Escrituras e não apenas no Novo Testamento. Entendi. Mas em Cristo Jesus, no plano de redenção, de salvação, de justificação, nesse plano, né, ali ficou estabelecido
a revelação, a manifestação da graça que abrangeu a todos, né, inclusive a nós. Então, em Cristo Jesus, nós temos ali realmente o ápice, né, da graça de Deus no ato da salvação, no ato, né, daquilo que Jesus fez por nós, nos salvando, nos livrando da condenação que o pecado... Consumação também a gente pode colocar, né? Isso. Aquilo que ele consumou ali na cruz, né? O ato, a obra dele na cruz. Bacana. Então tá, a graça, né, ela é mais ampla que a salvação, e a salvação, no caso, seria o ato ali falando, né? Exatamente. Entre a relação de graça e salvação, a salvação seria uma porta de entrada para... porque algumas pessoas, elas fazem assim, um paralelo, aliás, elas fazem uma oposição ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Não tem graça no Antigo Testamento. Isso, como se o Antigo Testamento fosse um outro Deus. Deus que aceitou Jesus depois, que se converteu no... Então, é muito interessante isso, porque é o mesmo Deus, existe a imutabilidade de Deus. Certo. Deus é imutável, não muda, né? E aí, o que acontece? Quando nós olhamos lá, desde Adão, quando nós olhamos ali, né, o homem pecou, né? E ali nós vemos Deus ali já manifestando algo que na verdade, era como figura para aquilo que ia acontecer em Cristo Jesus. Entendi. O homem peca, se esconde de Deus, mas ele faz ali, né, uma veste de folhas, tentando cobrir a sua nudez, né, e aí a Bíblia vai mostrar ali que Deus vai, de fato, trazer ali sobre ele uma cobertura, que na verdade isso já, né, tipificava, né, trazia uma figura para aquilo que ia acontecer depois em Cristo Jesus. Mas a gente vê o favor de Deus em tudo. Por exemplo, se a gente olhar para Abraão, o que Abraão fez para merecer né, nada, o chamado, a vocação de Deus? Então, nós vemos a graça como algo muito amplo, né, algo maravilhoso. Aliás, a Bíblia descreve também que essa graça, ela foi o plano, né, da graça de Deus, ela vem diante dos tempos eternos. Sim. E aí foi manifestada para nós em Cristo Jesus. Então, o tema graça, ele está presente em todas as Escrituras, não é um assunto do Novo Testamento. É claro que no Novo Testamento, Paulo está falando, Paulo é o que mais fala, né, a respeito da graça. Então, ele está ali trazendo, mostrando como que isso se manifestou, mistério, né, em Cristo Jesus. Mas ele é um tema de todas as Escrituras. Bacana, legal, pastor. Relevante, especialmente nesse tempo em que esse assunto tem sido cogitado, né, e trazido algumas distorções, alguns entendimentos errôneos a respeito da graça. Porque o entendimento correto da graça de Deus, essa graça preciosa, ele vai produzir frutos para a glória de Deus. Já um entendimento incorreto, errôneo, ou até mesmo distorcido do que é graça, ele pode trazer alguns danos à vida do crente, do cristão. Entendi. Frustração, né? Eu queria até citar um texto aqui, aliás, ler um texto aqui aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 5 e 6, que diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fosse instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, o entendimento correto, né, dessa graça vai produzir frutos. Certo. Né? Paulo até cita aqui um fiel ministro, que é Epáfras, que foi aquela pessoa que os conduziu, os instruiu a respeito do evangelho da graça de Deus. Entendi. Já um entendimento distorcido a respeito da graça, ele vai trazer danos. Então, nós temos lá em Judas, por exemplo, né, Judas 1, versículo 4, que diz assim, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Certo. Então havia alguns mestres ali
né, que estavam trazendo a graça de uma forma, um ensino a respeito da graça de uma forma banalizada, e estava levando isso para uma libertinagem. E isso é muito perigoso nos nossos dias, né? E existe aí um liberalismo que leva para esse extremo. Certo, entendi. Então tá, a gente tem aqui o que é a graça, né? O pastor definiu ali para nós, né? Que ela vai muito além, né? Do que aquilo que a gente entende, muitos entendem, né? Que é apenas o ato da salvação em Cristo, mas que existia graça até no Antigo Testamento, né? Que realmente é um dom de Deus, é uma provisão de Deus imerecida, né? A gente não fez nada por merecer, inclusive o pastor usou exemplos comuns do dia a dia, um favor que a gente pode fazer para alguém, né, porque a gente gosta dela, né, mas que Deus ele não olhou, mas ele liberou a sua graça aí a todos nós, e a gente não fez nada para merecer, né? É somente pela fé mesmo que a gente tem acesso. E depois a gente viu ali a diferença entre graça e salvação, né? A salvação, ela é a porta, é isso, né, pastor? É a porta, né, que a gente acessa a graça de Deus. A gente precisa crer em Jesus, né, para a gente ter acesso a tudo que Deus tem na graça. E agora a gente falou sobre a importância, né? O pastor falou da importância da gente abordar esse tema nesses dias, porque, infelizmente, né, como o próprio livro de Judas diz ali, muitos usam da graça, né, como está ali, não é praticar imoralidades, mas ele está ali como a libertinagem, para libertinagem, né? Obrigado. Ele está ali para o pessoal usa da graça para libertinagem. E a gente vai falar muito sobre isso, mas eu quero seguir os tópicos aqui que vai entrando nesse assunto. E agora a próxima pergunta ela é assim, ó. A graça, pastor, ela dá legalidade ao pecado? Ela já é praticamente isso que nós estamos falando, né? Ela dá essa legalidade para o pecado porque é exatamente o que a gente tem visto, né? Infelizmente, algumas pessoas não conseguem vencer a luta contra um determinado pecado na sua vida, e eu creio que a maioria, se não todos nós, passamos isso na nossa caminhada, né? De vencer algum vício, né? Alguma coisa, uma fraqueza na nossa carne. E às vezes, no ápice dessa luta, a gente chega a pensar, poxa, será que Deus me fez assim? Tem aquela música, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ver assim. Tem uma música aí que diz mais ou menos assim. Mas a pessoa chega a pensar esse ponto. Poxa, eu acho que Deus me fez desse jeito, então ele me aceita desse jeito e eu posso permanecer desse jeito, né? E não é isso que a gente vê, né? Através do ensino de Paulo, de João, do próprio Cristo, né? Não é isso que a gente tem. Então, como é que a gente traz isso para o nosso público entender? A graça, ela não dá legalidade para o pecado? Não, de forma alguma, né? Certo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai falar no capítulo 5 que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, onde o pecado mais foi notado, né? Sim. Onde houve mais isso manifesto, o pecado ficou mais manifesto ali, mais foi manifesta a graça de Deus, cobrindo, né? Realmente sim. Manifestando ali, né? Limpando. Agora, é interessante porque não para aí. Sim. Porque já no início do capítulo 6 de Romanos vai dizer que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E essa pergunta já é respondida dizendo de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos. Sim. Então, o que nós precisamos entender que a graça, ela, de fato, ela veio nos livrar da escravidão que o pecado tinha. Né? Imagina, o escritor aos Efésios, ele vai dizer que nós éramos, né, Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que nós éramos como cego. Nós estávamos levados pelo curso deste mundo, fazendo, né, aquilo que a carne, né, nos conduzia, toda sorte de pecado. E nós vivíamos essa vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, por aí vai. Mas uma vez que nós recebemos a graça de Deus, o pecado já não tem domínio sobre nós. Certo. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus, temos uma nova natureza, né? Agora vai se manifestar em nós os frutos dessa nova natureza. É aquilo que diz, né? Ainda milita em nós carne e espírito, né? Exatamente. Então é uma luta constante, ela não e aí há uma interação com a graça de Deus. Porque o que acontece aqui?
o pecado, Paulo também fala a respeito disso, e o escritor aos Hebreus fala também no capítulo 12, né? Portanto, nós, versículo 1, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, Sim. deixando todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos rodeia. Sim. Então tem que deixar o embaraço que leva ao pecado, deixar, né, o pecado que está ali lutando contra nós. Sim. Também o escritor dos Hebreus vai dizer que nessa luta contra o pecado nós não resistimos ainda até o sangue, já Sim. estamos, né, fazendo corpo mole. Exatamente. Então existe uma luta ainda contra o pecado. Mas espera aí, que eu ainda tenho algo, né? Espera um pouco que eu tenho uma boa notícia. Essa graça de Deus, ela também nos dá capacitação, Certo. empoderamento para vencer o pecado. Sim. Então nós não estamos só. O pecado luta. Nós agora não temos o pecado mais dominando, nos escravizando, mas ainda temos uma luta contra o pecado. Sim. Mas Deus já proveu para nós escape em tudo isso. Sim. Né? Porque ele nos proveu o Espírito Santo. Exatamente. E o Espírito Santo vem habitar em nós. E o Espírito é santo. Sim. E é ele que diariamente manifesta em nós, né, a santificação. Porque tem uma coisa muito importante aqui, Tiago. É interessante isso. As pessoas falam assim, mas uma vez que nós somos santos, não tem mais pecado. Porque tem um texto, né, que usam como base para isso. Né? Porque quando Paulo escreve as cartas, ele vai sempre dirigir, né, ali no início aos santos. Porque realmente essa é a nossa posição em Cristo Jesus. É uma identidade que a gente precisa assumir. Sim, né? Cristo nos reposicionou. Sim. Aquilo que Cristo fez na cruz, a obra dele por nós foi completa. Sim. Tetelestai, né, a frase está consumado, significa que sim, foi consumado, foi completa a obra dele, mas há uma obra que não foi consumada, está sendo consumada dia a dia, a obra do Espírito Santo em nós, o processo de santificação. Inclusive veio logo após o ministério de Jesus, né? Exatamente, o Espírito Santo agora, em nossos dias, ele produz em nós, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade, nos dirige em toda a verdade, nos compuja ao arrependimento, nos faz ver. Agora, é necessário, sim, uma interação com essa graça. É necessário uma interação com o Espírito Santo, uma resposta, né, que parte de nós. Então essa é a importância. Essa relação de carne e espírito, eu acho muito legal. Paulo fala muito bem ali em Romanos, né? Deixa muito bem explicado, inclusive ele começa a partir do 6 ali, né, que ele fala que a gente não deve ceder os nossos membros, né, como escravos do pecado. Então, essa é a minha linguagem, né? Dá uma lida lá depois a partir do 6. Mas que a gente não pode entregar os nossos membros, né, aos desejos da carne. Ele coloca dessa forma. Então isso deixa muito claro para mim, né, e tem que ser para todos nós, que existe duas naturezas militando em nós, né? Ou seja, se nós partimos para uma ideia de que a graça ela aboliu os pecados, não só cometidos até então, mas também os próximos, não faz sentido Paulo ele já ensinar o povo para cuidar, para não ceder a sua vida, né? Não voltar, inclusive no Romanos 8, ele vai falar muito bem sobre isso, né? De que se a gente nasceu de novo, se a gente realmente, né, está em Cristo. Se me permite, eu vou fazer a leitura, professor, porque é importante que você está citando algo e está muito claro aqui. Ó. Tá. A partir do versículo 5, no capítulo 6 de Romanos, a partir do versículo 15, capítulo 6 de Romanos, diz assim, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ele vai responder de novo, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma da doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, isso aqui é chave, fostes feitos servos da justiça. Aí, falo como homem, não por causa da fraqueza da vossa carne. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão
da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Então, é esse aqui que você estava falando. Né? Agora nós devemos oferecer, né, os nossos membros para a santificação. Exatamente. Antes estavam ali, né, sob o domínio do pecado, escravos do pecado. Aqui em Romanos, né, onde a gente está lendo, 6 em diante, Romanos 8, né, que a gente estava dando uma olhada antes, você vê Paulo falando, né, do novo nascimento, da nova criatura em Cristo, de você não ter mais uma mentalidade voltada para a carne, mas para as coisas do Espírito, né? Não viver mais para a carne, já não sou mais escravo do medo, né? Não sou mais escravo das vontades da carne, né? E eu acho legal porque assim, ó, você consegue fazer a definição do que é carne e espírito lá escrito pelo mesmo autor, né? Pelo mesmo escritor, perdão, lá em Gálatas 5. Porque quando você fala sobre carne e espírito aqui em Romanos, alguém pode até, como é que pode dizer, relativizar algumas coisas, né? Ah, mas o que é da carne, o que é do espírito? Paulo deixou muito bem descrito em Gálatas 5, se eu não estou enganado, o que é o fruto da carne, né? E o que é o fruto do espírito. As obras da carne. As obras da carne, obrigado, professor. As obras da carne, né? E o fruto do espírito, né? Isso, o fruto do espírito. O fruto do espírito. Então, existe uma distinção. E o que a gente está falando, até a pergunta foi aqui, né? Se a graça ela dá legalidade ao pecado, porque esse assunto tem sido lançado aí, né? Como eu falei no começo, algumas pessoas elas não conseguem vencer alguns vícios, né? Alguns pecados que carregam aí, e elas usam da graça salvadora como uma justificativa para não lutar mais contra aquele pecado. Ah, Deus me aceitou assim, eu acho que a minha condição é essa, né? Então, não é dessa forma, né? A gente vive um processo de santificação através da graça. Amém. É aí que está a graça, né? Pelo que o pastor colocou aqui, ela não é simplesmente um selo, né? Um carimbo de salvo, aonde você pode voltar para onde você estava e viver da forma que você vivia, que agora você está carimbado. Não, ela é justamente uma ferramenta, né? Que ela cortou sua corrente ali do pecado, e agora você tem ela também para se defender e para lutar contra o pecado. Então é esse entendimento, né? Até como líder de jovens, que eu procuro trazer através desse bate-papo e também do dia a dia, para que não venham, né, se confundir, para que não venham deixar que essas influências de fora, de que Deus te aceita do jeito que você é, que é algo tão raso, tão fraco para o evangelho que a gente conhece, né, venha entrar na mente da galera. A graça de Deus, e talvez você vai ouvir isso algum dia, né, alguém relativizando, dizendo que a graça já te limpou, já te livrou de tudo, até dos pecados que você vai cometer, e isso é um ponto que eles pregam muito. A graça de Deus ela é uma ferramenta para a santificação, né? E isso é algo que muitos que creem, né, na hipergraça, vamos colocar assim, eles não aceitam, né? Que a graça ela já consumou tudo. Não, a graça é uma ferramenta de santificação, e o pastor tem colocado isso muito bem aqui. O pastor quer completar essa parte? Eu só quero dizer assim que os extremos são perigosos, né? Sim. E os extremos eles estão presentes desde os primórdios da igreja. Uhum. Já nos primeiros séculos, né, da igreja, já no primeiro século, os escritores bíblicos eles estão já ali defendendo, né, a sã doutrina. Sim. De influências, de pensamentos que estavam sendo inseridos no meio da igreja. Certo. E havia dois grupos, especialmente ali, que, né, geravam problemas. Primeiro, os judaizantes. Então, é o extremo do legalismo. Tudo lei. Tudo lei, né? Então, o que acontece? Os judaizantes foram ali, os seus ensinos foram combatidos já naquela época. Por quê? Né, nós vemos já no início, né, quando os gentios recebiam o evangelho, né, recebiam a maravilhosa graça em Cristo Jesus. Agora, aqueles judeus queriam levar eles, né, a se converterem também ao judaísmo. Sim. Ou seja, a prática, né, desde a circuncisão, né, desde de se guardar, de alimentos. Então, ali já houve um concílio na igreja, né, para ficar estabelecido ali que realmente eles não precisariam viver de acordo com a lei cerimonial, com essas ordenanças ali de Moisés, enfim. Então, o legalismo também, hoje, em nossos dias, é um problema também. Sim. Porque o legalismo é algo que alguém se sente superior ao outro.
Certo. Porque ele se sente mais santo, mais justo, Sim. porque ele guarda algumas coisas, porque ele faz algumas coisas. E aí ele começa a julgar o outro de acordo com o seu modo de vida, de acordo com o que ele está, né, fazendo. Então esse é um grande problema. Só que aí, por causa desse grande problema, alguns vão para o outro extremo. E aí outros vão para outro grande problema. Como eu falei, havia 2 grupos na época. Havia os judaizantes, com os seus ensinos errôneos, né, introduzindo ali no meio da igreja, e havia também outro grupo que eram os gnósticos. Certo. E os gnósticos o que eram? Eles tinham uma influência, né, na filosofia greco-romana, eles tinham influência, e ali nessa filosofia, nessas ideias, se pautava muito a questão do conhecimento, de níveis de crescimento. Isso acabou também trazendo para a igreja, porque para eles, né, nessa filosofia, a ideia de que a matéria ela é má e não tem o que fazer. E não tem o que fazer. Pode ceder. Olha aí, olha o que você estava falando. Sim. Aí. Então veja, hoje está se voltando a trazer sobre isso. Mas Paulo diz o quê? Que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito. Templo do Espírito Santo. Exatamente. Né? Então, naquela época já era combatida essas coisas. E aí entra uma coisa que nós vemos hoje também. Então, aí, quando a gente fala disso, a gente fala, um extremo é o legalismo. Sim, legalismo. É o legalismo que se torna o quê? Religiosidade. Certo. Não é? E nós temos outro extremo que naqueles dias já era combatido e que hoje, por isso que o escritor, né, Judas ali falando, ele fala do quê? A libertinagem. Né? E nós temos esse extremo hoje em nossos dias, que é o liberalismo. E o liberalismo leva à libertinagem. Olha só como assuntos muito atuais, né, que estavam na Bíblia naquele tempo, mas que... Sim, então o liberalismo, essa forma como é apresentada a graça, como alguns, né, entendem, como transmitem, é muito perigoso, porque leva para esse liberalismo que leva para a libertinagem. Exatamente. Né? Quando, na verdade, a graça de Deus ela é tão preciosa. Meu Deus. Nós, de fato, éramos indignos, mas Deus nos tornou dignos. Mas a Bíblia diz que nós devemos andar de modo digno como nós fomos chamados. Então, claro que nós só podemos andar de modo digno pela operação do Espírito Santo em nós. Né? Mas nós precisamos interagir com essa graça, interagir com o Espírito Santo, dar uma resposta. Né? Senão não havia tantas instruções para nós a respeito do nosso zelo, do nosso cuidado, né? De nossa perseverança na fé, nossa perseverança naquilo que Cristo conquistou para nós. Perfeito, pastor. Perfeito. Bem. Vamos partir para a próxima, então. Tá muito bom. A gente tem que parar para ver os tópicos, senão a gente vai respondendo tudo sem fazer a pergunta. Mas, ó, a próxima pergunta que a gente tem aqui, a última que eu fiz foi a graça da legalidade ao pecado, né? Perguntando, né? Então a próxima aqui uma vez que recebemos a graça de Deus, né? Ou vamos colocar que entendemos, né? Embora agora está meio relativo, ainda precisamos nos arrepender? É claro que isso já meio que foi respondido na anterior, mas é um ponto também que tem sido muito refutado nesses dias, né? Desde que eu me dou por novo nascimento, né? Nova criatura, a gente entende que a gente tem que estar num constante arrependimento, todos os dias, né? Nos arrepender de coisas que Paulo fala, agora não lembro se foi Paulo, mas eu incumbi ele agora aqui, né? Que se a gente diz que não pecou, a gente já acabou de pecar, né? Se alguém diz que não... João. É João? Obrigado, professor. Se alguém diz que não pecou, acaba de cometer um pecado, né? Então, dessa forma, a pessoa tem que viver num constante, né? Uma constante renúncia, arrependimento, perdão. Um constante arrependimento. O que o senhor acha disso? Na verdade, assim, quando alguém diz que nós não precisamos mais nos arrepender, porque uma vez que nós recebemos, né, a graça de Deus, tudo parte dessa definição do que é ser santo. Certo. Porque se não somos pecadores, agora somos santos, nós precisamos entender aqui a definição do termo kadosh no hebraico e hagios no grego, que é separado. Certo. Santo é separado. Então quer dizer que antes
Realmente nós vivíamos a nossa prática, né? Estávamos distantes de Deus, mas Deus agora em Cristo Jesus nos separou, nos reposicionou. Por isso que a Bíblia diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real. Amém? Um povo adquirido, separado. A Bíblia diz que nós somos um povo separado de boas obras, zeloso de boas obras. Glória a Deus. Amém? Então é realmente essa definição. Cristo nos reposicionou. O que ele fez foi completo. O que o Espírito Santo está fazendo, né, em nós vai se consumar também. Sim. Que é a santificação em nossas vidas. Agora, há algo que também parte de nós, que é dar a resposta. Ou seja, tudo parte de Deus. Sim. Tudo partiu dele. Né? Porque é para que tudo seja para a glória dele. Sim. Mas há uma resposta que precisa ser dada. Por isso que nós temos o livre-arbítrio, né? O poder de decisão, o poder de decidir, o poder de responder, né, ao apelo, né, que o Espírito Santo faz. Então, hoje nós vivemos um tempo em que nós temos, né, a possibilidade de arrependimento. E isso é tão bíblico para nós, porque nós vemos as admoestações, nós vemos, por exemplo, lá em Apocalipse, as cartas às igrejas, conclamando, chamando ao arrependimento. Sim. E dizendo ainda deles tempo para que arrependesse. Então o arrependimento é algo que é necessário ainda. Sim. Ao cristão. Porque assim, se endurecer o coração, aí é perigoso. Sim. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós, ele nos guia em toda a verdade e ele também nos compuje ao arrependimento. Por isso que João vai escrever ali no capítulo 2, né, da primeira Sim. carta de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não digo que pequeis. Está falando com quem? Com crente ou com... Com crente, um cristão, com os santos. Sim. Não digo que pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Perfeito. Jesus Cristo. Então, ele está nos ensinando a ir diante de Cristo. Sim. E é interessante, pastor, não querendo cortar teu raciocínio, mas acho que é algo que a gente até comentou. João, ele coloca Jesus como advogado, né? Ou seja, haverá um julgamento. Ele é o advogado, ou seja, as nossas obras, né, elas ainda passarão, né, sob julgamento. É óbvio que a salvação não depende das nossas obras, mas no meu entendimento, a permanência do Espírito Santo em nós, ela depende sim daquilo que nós fazemos e da forma que vivemos. Né? É por isso que eu imagino que João trouxe essa carta, né, às igrejas, dizendo, olha, não digo que pequeis, não é uma legalidade para você pecar. Mas, se em algum momento você falhar, você errar o alvo, você tem um advogado. E o advogado, ele vai olhar o quê? Cristo vai olhar o quê? Vai olhar a intenção do seu coração. Né? E isso é o que pega, que eu vejo muito nos nossos dias. Porque uma coisa, de fato, é você ter uma dificuldade, não conseguir vencer essa dificuldade, e você sempre correr aos pés de Jesus com arrependimento, que é diferente de remorso, né? Inclusive Sim. O pastor pode definir isso para nós depois. Gosto muito quando o pastor faz essa diferenciação. Mas correr aos pés de Jesus sempre. Mas eu pequei de novo. Corre aos pés de Jesus e corre com arrependimento, sempre com a intenção de não pecar novamente. Isso é um arrependimento, porque isso que o advogado Jesus, ele vai ver em nós. É a intenção do nosso coração em não fazer mais. Sabe, todos nós passamos por algum momento, e aqui, né, eu já falei isso algumas vezes até em pregação, né, eu tive um período também de ter alguns vícios, e toda vez que eu queria vencer esse vício, que eu corria aos pés de Jesus, eu me deparava com aquela acusação. Você fez essa oração ontem, você fez semana passada. Ou seja, você está sendo hipócrita, você vai orar e amanhã você está orando de novo. Sabe, essas vozes de acusação. E a resposta para essas vozes é você continuar aos pés de Jesus, buscando e lutando contra esses vícios, contra essa vontade da carne, né? Porque o próprio Cristo, ele deixou, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando ele diz eu venci o mundo, ele não está falando só de perseguição, mas Cristo foi tentado, né, pastor? Isso, a Bíblia inclusive diz que ele, né, ele pode interceder por nós, porque exatamente ele experimentou, mas não pecou. Exatamente. Então ele é um exemplo para nós, né? É o exemplo para nós de que é possível sim, pelo poder do Espírito Santo, vencer o pecado, vencer essa luta contra esses vícios, vencer. Mas é claro, é uma vida
na presença de Deus. Sim. É uma busca constante, né, em Deus. É uma resposta ao que o Espírito Santo está nos conduzindo, né, para que a gente possa desfrutar, né, uma plena liberdade em áreas que talvez ainda não se evidenciou, né, essa plena liberdade, essa plena, exatamente. Libertação. Ou seja, o remédio para um problema não é simplesmente abafar ele com a graça, né? Essa é a verdade. Né? Usar a graça para tentar abafar um problema que a gente carrega. É justamente ao contrário. A graça, a partir do momento, olha, isso é muito interessante que me veio agora à mente. Quando se aproxima de Cristo, o que acontece? Automaticamente os nossos problemas vão ficando expostos. Né? Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Quando você começa a se aproximar da luz, tudo aquilo que estava escondido, né? As nossas mazelas, os nossos problemas, né? Está virando uma pregação aqui nossa já, né, pastor? Mas ela começa a aparecer, né? Então a ideia, né, de Cristo não é abafar através da graça, é justamente trazer a luz para que a gente possa curar essas mazelas, né? E é possível. Eu costumo dizer assim, ó, para não ter sombra de dúvidas. Se ele ressuscitou mortos, me ajuda aí, Gabriel. Mortos, ressuscitou mortos, né? Fez cego ver, mudo falar, né? O que é impossível? Qual é o nosso vício diante do tamanho do nosso Deus, né? Então parece algo tão simples, mas que às vezes, diante da nossa dificuldade, da nossa limitação, a gente esquece. E às vezes acaba correndo, porque eu já fiz isso, é por isso que eu tô falando com essa propriedade, acaba buscando subterfúgios, né? Poxa, será que Deus não me fez dessa forma? Será que esse não é o meu espinho na carne? Uhum. Será que esse pecado não é o meu espinho na carne? Eu tenho que conviver com ele, né? Então não, pecado não é. Eu também já pensei isso. Espinho na carne não é pecado. Pode ser uma tentação, mas não um pecado. Porque pecado já é a consumação, né, da tentação, né, pastor? Uhum. Pastor, a graça, ela anula o Antigo Testamento e a lei mosaica? Ela é o encerramento da lei mosaica, né? Como é que funciona essa interação entre as duas? Hoje existe um termo que é utilizado, que é o antinomismo. Certo. Ou antinomianismo. O que é isso? A palavra anti é contra, né? Uhum. E nomos, lei. Então, é aquelas pessoas que elas são contrárias à lei. Tudo que fala de ordenança, de lei, de preceitos, eles são contrários. Já diz assim, cessou na nova aliança. Tem aversão à lei. Sim. Falou de lei, e a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita. A palavra de Deus fala a respeito da lei de Deus. Quando você lê o Salmo 119, por exemplo, que fala a respeito da palavra de Deus, vai falar dos decretos dele, da lei dele, de quanto isso é importante. Né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Sim. E ali é tratado como a lei de Deus, a palavra de Deus. É o que tinha, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está tudo dentro do Salmo 119, que é bem grande, né? E aí a gente precisa entender isso, porque algumas pessoas elas realmente abominam o Antigo Testamento, quando na verdade o Antigo Testamento, ele desde o início ele vem apontando para Cristo. Né? E aí o que a gente precisa entender aqui? Existe 3 períodos que a gente precisa observar. Primeiro, vou entrar no período da graça que se revelou em Cristo Jesus, do plano da salvação, né, que se consumou na morte de Cristo na cruz, que abrangeu todos nós, né? Todos nós, não apenas mais judeus, mas agora todos tiveram pleno acesso a essa tão grande salvação. Esse é o tempo que nós vivemos, né? Exato. Então, mas existe um período anterior a esse. Que período é esse? Da lei. Período da lei de Moisés. E aí, nessa lei de Moisés, a lei sacrificial, cerimonial, e a lei, né, moral. Então, assim, hoje nós não precisamos mais, né, nós, graças a Deus, nunca precisamos, mas nem mesmo os judeus convertidos precisam, né, de sacrifício de animais que não podem, né? A Bíblia deixa claro que elas não têm poder, né? Mas aquilo era figura para aquilo que ia acontecer. Né? Em Cristo sangue, Jesus. Né? Isso, a lei cerimonial, ela não tem sentido para nós mais. Agora, a lei como
como a disciplina de Deus para as nossas vidas, como as direções que Deus nos dá para vivermos, né, em obediência à sua palavra, ela está presente. Agora não precisa algo determinar, porque a lei veio agora estabelecer em nós. Em Certo. Cristo nós temos a consciência, né, do que é pecado, do que realmente, né, nos distancia de Deus. O pecado sempre vai afastar o homem de Deus. Sim. O pecado sempre vai Deus trazer abomina o pecado. o inimizade entre o homem e Deus. Então, precisa ter algo, né, que realmente nos aponte. Então, a lei, o que ela serviu? A Bíblia diz que ela nos serviu de aio. Aio era aquele escravo, aquele servo, que cuidava da criança ainda, né, que não tinha chegado à idade da maturidade. Era ele que levava para o ensino, né? Aí, ele preparou para o tempo de maturidade, ou seja, quando Cristo veio, a plenitude dos tempos, né, em Cristo Jesus. Então a lei ela serviu para apontar, né, o caminho. A lei ela não tinha, a Bíblia diz que ela estava enferma. Enferma por quê? Porque ela não tinha condições realmente, né, de religar o homem com Deus, né, porque só em Cristo Jesus nós podemos de fato alcançar essa graça preciosa, tanto o plano da salvação, a vida eterna, como também esse empoderamento que o Espírito Santo nos dá, né, para viver de uma vida aqui vitoriosa, né, nesse mundo. Então, a gente não tem que abolir nada, né? Na verdade, nem Cristo, Deus que deu, né? Jesus disse que não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la. Né? Exatamente. Né? E a mais ainda, alguns dizem assim, mas porque o fim da lei é Cristo, diz a palavra, é verdade. Mas há um outro texto que diz também que quando a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Exatamente. Tanto que Jesus ele deixou claro, ouviste o que foi dito? Eu porém, vos digo. Exatamente. Né? E na verdade ele dificultou, se for olhar por esse. Se for olhar por esse. Aí ele dificultou, né? Só somos capazes pela capacitação do Espírito Santo. Exatamente. Né? Mas então isso é muito importante olhar para esse aspecto e olhar para os 3 períodos. Eu falei do período da graça, falei do período da lei, mas há um período ainda anterior à lei. Verdade. Que vem de Adão até Moisés. Verdade. Passando pelos patriarcas. Quer ver? Quero ler aqui em Romanos. Ó. Romanos diz assim, ó, capítulo 5, versículo 13. Versículo 13 diz assim, ó, porque até o regime da lei, ou seja, antes, né, de estabelecer a lei, até Moisés, isso, havia pecado no mundo. Havia pecado. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Olha só. Então, as pessoas pecavam, é verdade, elas tinham uma certa consciência daquilo, mas ela não tinha estabelecido. A lei tornou clara, tornou patente, mostrou como o pecado é terrível. E ainda mais, ela mostrou a incapacidade do homem de poder se salvar por suas obras. É verdade. Dependendo dessa graça que é favor imerecido. Então, há um período que é antes da lei ainda. E há um período de princípios antes da lei. Exatamente, isso que eu ia falar, porque ali a gente já conseguia ver a natureza de Deus, né? Quando Adão erra. Ou seja, se não há lei, como ele errou? Porque já existia uma ordenança. Já havia. Né? Então já começa ordem, ali. Já havia um limite. E já houve consequência. E o que é pecado? A palavra pecado, a hamartia, é o quê? Errar o alvo. Errar o alvo. É transgredir, ou seja, ir para além daquilo que está estabelecido, né? Ultrapassar os limites, né, que foram colocados. Então o pecado é errar o alvo, é tortuosidade, tem a ver com isso, está presente desde lá. Então diz aqui ainda, vou só continuar aqui, né? Diz assim, versículo 14, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então há um período antes da lei que o pecado estava ali, né? Havia também a ordem de Deus e tal, mas não estava tão exposto como a lei expôs agora. Né? Tornou claro, tornou tão, como eu disse, né? Como o pecado é tão terrível, mas além disso ela mostrou a impotência do homem, né?
de se salvar. Eu sempre costumo usar a analogia que eu aprendi de que o homem querer se salvar pelas suas obras é como alguém que tenta se levantar pegando os cadarços dos seus sapatos. Sim, não tem como, né? Né? Não tem, o homem não pode por si só salvar, por suas boas obras. Né? A Bíblia diz que todos pecaram, Romanos 3:23, né? E foram destituídos da glória de Deus, sendo reconciliados, né? Gratuitamente em Cristo Jesus. A graça, hein? Né? A graça está presente. Mas todos são salvos, né? A graça, ela é oferecida a todos. Exatamente. Né? Esse favor de Deus é oferecido a todos. Né? Ela é um preço pago por todos. Agora, o que Cristo pagou foi por todos. Agora, só tem acesso todo aquele que crê. Quem crer, quem crê e ainda não é condenado. Exatamente. Quem não crê já está condenado. Está condenado. Porque o pecado já trouxe a condenação. O que Cristo fez é nos livrar dessa condenação. E é muito legal o crer, porque ele vai muito mais além do acreditar. Acreditar, você fala, eu pulo daqui de cima e não vou me machucar. Eu até posso acreditar. Agora, se você disser, não, eu creio. É uma palavra de atitude. Eu estou disposto a ir também, né? Se o senhor for, eu vou também. Sim. Então é por isso que Cristo ele sempre leva a pessoa à cruz também, né? Aquele que não tomar a sua cruz, ou seja, isso é crer, é você tomar uma atitude igual. Crer é depositar confiança. Exatamente. É diferente de você acreditar. É mais do que acreditar. Exatamente. É depositar confiança, é se entregar. Se entregar. Né? Então, o simples crer em Jesus, né? Ou melhor, como algumas pessoas veem, né? O simples crer em Jesus não é só vir a uma igreja ou até mesmo confessar, né? Se confessar diante de Deus, creio, mas não assumir uma vida, né? Com Cristo no outro dia. E isso é muito importante, que volta a esse ponto da graça. Né? Confessei Jesus publicamente, eu creio em Jesus, mas até que ponto você crê, né? E até que ponto você acredita? Porque se você crê, você vai buscar conhecê-lo através da palavra e ver o que ele gosta. Né? Você vai querer ser um discípulo dele, você vai querer se envolver com o que ele se envolve. Né? Então, é isso que é o crer. O crer não é simplesmente, legal, Jesus morreu por mim, então eu aceito Jesus, né? Eu aceito Jesus, né? Espero que ele me aceite também e tá tudo certo. E é isso aí, vamos continuar a vida, até a vinda dele. Não, é realmente você olhar com outros olhos a Bíblia agora, né? Entender que existe um plano. Até você ler a Bíblia, até você entender a salvação, a graça, né? Você era uma pessoa. A partir da graça, através do batismo, né? A partir do batismo, do novo nascimento, você nasce para uma outra vida agora, né? Você está nesse corpo, né? Não nesse aqui, você está no seu, no meu, mas você está no mesmo corpo, mas a vida já não é mais a mesma, né? Agora você tem que viver pelo Espírito, e a gente já vai pregando de novo aqui, né? Mas acho que é isso, né, pastor? Sobre a lei mosaica e a graça. Uma não desmerece a outra. Né? Muito pelo contrário, até inclusive a gente conversava antes, eu falei como a lei serviu de aio, né? Como alguém, um escravo que conduz, né, até o crescimento, e é exatamente da forma que eu vejo, porque você vê, eu estava falando ali, pastor, o povo de Israel lá no Egito, 400 anos como escravo, eles não sabiam o que era ser um povo, né, o que era uma legislação, o que era certo, eles tinham em mente que eles eram escravos, então quando eles vão para o deserto, eles pediam comida, eles pediam água, eles eram necessitados de tudo, e isso Deus permitia, né? Você vê na própria palavra ali, Deus permitia que eles passassem isso e que eles pedissem, justamente para a gente entender que eles estavam passando por um processo de maturidade. Eles estavam ali numa fase de criança. Aí vem Levítico, ali você vai ver toda a instituição das leis, né, cerimoniais, todo o cuidado de Deus para introduzir neles um povo, fazer deles uma nação de verdade, antes de entrar na Terra Prometida. Porque não adianta entrar. Né? Hoje a gente usa um exemplo aqui, ó. Adianta você pegar alguém que está na favela e colocar ela, às vezes, em uma casa toda arrumada, mas não tirar a favela da mente da pessoa, né? Então não adiantava também pegar e tirar os escravos e colocar em uma terra com a mentalidade de escravo. Eles precisavam ter esse processo de amadurecimento. E aí que entra aquilo que o pastor falou. Jesus vem na plenitude dos tempos. Né? Quando eu entendo que o povo já estava com uma certa maturidade, né? Claro que ele já sabia de tudo isso, e é ali que Jesus vem. Né? Tanta maturidade que eles, inclusive, deixaram Jesus passar e rejeitaram, porque, né, a sabedoria dele já estava avançada demais, né, para entender quem era Jesus.
Então acho muito legal isso, que toda a Bíblia, né, ela não é Velho Testamento, não é um Deus que aceitou Jesus e foi pro novo agora, mas é um complemento, né? Exatamente, porque é uma continuação. Deus é imutável, né? Sim. Ele não muda. Perfeito, pastor. Então essa imutabilidade de Deus é presente, né, e notória em todas as escrituras. Perfeito. Pastor, a gente vai entrar na última pergunta agora, que é de um amigo nosso. Não vou citar o nome dele aqui, só vou lançar a pergunta, um ponto da pergunta dele bem bacana aqui. É uma pergunta grande. Deixa eu só achar rapidinho aqui. Posso ler a pergunta? Sim. A pergunta dele tem assim, uma parte da pergunta, né? Com base nesses versículos. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Sim. E depois ele cita outro, Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, está falando de Israel ali, né? E daí a pergunta dele é, uma pessoa que confessou a Cristo, olha que legal, uma pessoa que confessou a Cristo como Senhor e Salvador e renasceu, verdade, acho que ele quis dizer verdadeiramente, e é possível que perca a salvação? Sendo que a salvação é um dom de Deus, um presente, e os dons de Deus são irrevogáveis? Veja, é muito interessante a pergunta dele. Eu acredito que ele fez a pergunta como quem realmente tem interesse. Sim, né, tá aberto, de aprender mais. Eu creio que muitas pessoas fazem essa pergunta. Exatamente. Mas a gente precisa realmente abordar isso, né, biblicamente. O texto que ele citou de Efésios 2, 8 e 9 foi aquele que eu citei anterior, né? Sim. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então isso está muito claro para nós que realmente, né, partiu de Deus, né, sem a gente merecer nada. A gente falou aqui até agora. Né? Agora alguém outro dia fez a seguinte observação: se eu recebi algo sem nenhum mérito, de graça, como é que eu posso agora manter algo por meu esforço? Né? Como é que eu posso perder, em outras palavras, como é que eu posso perder algo que eu recebi de graça? Simples, ó. Te dei esse celular, pastor. Obrigado. Pronto. Aí o senhor esqueceu em algum lugar. Perdeu. E aí, né? Não zelei, não cuidei. Exatamente. Eu não mereci, você me entregou, não tinha nenhum mérito, mas eu não zelei do que foi me confiado, tendo toda a instrução para que eu zelasse, tendo toda a direção de cuidado a respeito dele. Então, assim, é muito simplória, né, uma resposta de forma, colocar desta forma, porque assim, eu não tenho nada para merecer, e também é claro que sozinho eu não consigo. Exatamente. Mas por isso que Deus nos empoderou com seu Espírito Santo. Amém? Por isso que Deus nos empoderou com seu Espírito Santo, nos dá toda a condição de viver desembaraçado do pecado. Viver, né, uma vida vitoriosa contra os pecados. Ainda tem áreas que precisa, né, de uma transformação, ali, de uma libertação, amém, mas o Espírito Santo está ali te compungindo, te conduzindo, né, te dirigindo na verdade, e você vence em nome de Jesus. O pecado não pode mais te dominar. Agora, o fato aí de perder a salvação. Tem um texto que foi citado aqui que eu queria até ler novamente, porque o versículo capítulo 11 de Romanos, e versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Assim, a gente precisa sempre entender que uma doutrina ela não pode ser feita com base em alguns versículos isolados. Exatamente. É o conjunto, né, do que se fala sobre certo tema que vai definir sobre uma doutrina bíblica, né, sobre o que é de fato, o que é a sã doutrina. Então, foi pego um texto aqui, claro, né, é um texto que é muito citado, mas também tem que ver o contexto aqui. Para quem estava sendo falado isso aqui? De quem estava sendo falado. Estava falando com os cristãos, na maioria deles gentios. Certo. Os romanos. Era uma igreja, né, de maioria gentílica, né? E aí está falando o quê? A respeito do que eles não deveriam se orgulhar contra Israel. Contra Israel, que a princípio tinha sido rejeitado, né, na visão. Que a princípio Deus permitiu uma dureza do coração deles para que abrisse uma porta para nós
para acessarmos essa graça, essa tão grande salvação. Já estava vendo meio uma competição. E ele está dizendo, olha, vocês não devem se orgulhar, porque se eles forem endurecidos em partes, isso foi para abrir um caminho para vocês. Sim. Foi um hiato Sim. no plano de Deus, ou seja, um período que Deus abriu para nós. A Bíblia chama isso de período dos gentios, Olha só. tempo dos gentios. É o tempo da graça de Deus que alcançou as nossas vidas. Então, Deus, o escritor aqui, Paulo, ele está dizendo que Deus permanece com o plano ainda com os judeus. Sim. E que é irrevogável aquilo que Deus tem de plano com eles. Porque é irrevogável mesmo, o que Deus dá é irrevogável. Inclusive conosco, o que Deus dá, ele não está revogando. Não volta atrás, né? Ele não está voltando atrás. Mas uma coisa é ser irrevogável, a graça, né, o dom de Deus irrevogável, e outra coisa é ser irresistível. É, isso mesmo. Porque eu posso resistir à graça. Sim. Porque eu posso resistir à correção. Porque eu posso resistir ao ensino. Porque eu posso resistir. Né? Então não partiu de Deus revogar algo. E aí o texto continua falando, e isso aqui é muito interessante, né? A respeito disso, né? Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles aqui a Israel, né? Sim. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida, porque Deus os encerrou todos na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Então há um plano de Deus a se consumar ainda, Sim, né? Com relação a Israel. Com relação a Israel, nós cremos assim, né? No final de tudo, Deus vai consumar um plano com eles. Né? E isso cabe a Deus, de acordo com aquilo que ele elegeu, daquilo que ele mas o que nós temos que nos alegrar é que o escritor vai dizer ali anteriormente que nós fomos enxertados. Nós éramos como um zambuzeiro ou como uma figueira, né? Oliveira brava. Nós fomos enxertados ali. Mas é tão interessante que olha o perigo disso, porque a Bíblia diz assim: se Deus não poupou os galhos, os ramos originais ali, como não será isso para nós? Exatamente, acho que está ali no... Estou até procurando. Leia aí aqui, o texto. 18, se eu não estou enganado. 21, pode ser isso mesmo, a partir dali. É verdade. Eu vou... A partir do 17. Tá, vamos lá. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertada entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, vai pegando isso aí, montando na mente. Não se glorie contra esses ramos. Aqui, ramos, no caso, seria, né, o povo de Israel. Se o fizer, saiba que não é você, perdão, que sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá, os ramos foram cortados, você falando da prepotência, né, dos gentios na época. Sim. De negligenciar Israel. Os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo? Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Olha só que importante, mas tema. 21. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Né? Na condição de incredulidade também. Lê o próximo versículo, 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram. Olha só. Mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Pronto. Meu Deus. Não sei porque, né? Ainda existe, às vezes, algumas dúvidas, né? Então, existe dúvida, de fato. A gente, e tem algumas pessoas, cristãos, né? Sim. Cristãos que realmente, assim, eles têm essa visão a respeito de uma vez salvo, sempre salvo. Existe assim algum argumento da seguinte forma: então, se alguém não está praticando as obras de salvação, é porque ele não foi salvo. É porque ele realmente não chegou ao conhecimento da verdade. Sim. Não é que ele caiu da graça, mas é porque ele nunca esteve lá. Sim. Mas aí a gente vai entrar em outro texto que mostra que realmente depois mesmo de já ter sido... Eu até sei qual é, Hebreus 6, né? Vamos ler. Hebreus 6. Vamos pegar em Hebreus 6.
a partir do versículo 4. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Olha só. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomia, ao desprezo, né? Sim. Olha só o que diz o versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebem bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Isso te diz algo? Meu Deus. Quando Jesus fala também em João 15, a respeito de que ele é a videira verdadeira. Sim. E nós somos os ramos. Ele diz, o ramo que em mim produz frutos, né? Ele vai permanecer, vai ter a poda, vai permanecer. Sim, para que dê mais frutos. Para que dê mais frutos. Mas aquele que não, ele é cortado e lançado fora. Então, mostra que já está nele. Exatamente. Já está nele, mas pode ser cortado. Sim. Né? Então, e é muito interessante porque o texto vai falar, olha, vocês foram iluminados. Quem é iluminado? Alguém que recebe a revelação de Deus. Sim. É iluminado a palavra da graça de Deus. E provaram o dom celestial. Que dom celestial é essa? A graça de Deus. Sim. Em Cristo Jesus. Provamos disso. Já provou. Sim. Disso. Diz mais. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Então, se essa pessoa não se converteu, se ela realmente não recebeu Jesus, se ela não fez parte, eu não sei quem pode ter. Se não é alguém maduro, aspas, na fé. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram. Então, agora a gente tem que ter um cuidado aqui. Sim. Porque não somos nós que julgamos isso. Exatamente. Não é nós que vamos dizer, fulano pecou, caiu da graça, não tem mais jeito para ele e tal. Não. Até porque a gente entende, sim, que o Espírito Santo que habita em nós, ele nos compôs, nos conduz ao arrependimento, nós reagimos, então, né, a isso e recebemos, né, em tempo aceitável o perdão do Senhor. Agora, endurecer o coração, né, cauterizar a mente a respeito do que é pecado, é muito perigoso. Porque se vem o endurecimento a tal ponto, né, de não mais ouvir o Espírito Santo. Eu penso assim, ó, me veio agora até na mente esse exemplo. Quando você olha assim, uma pessoa madura, né, vamos resumir como madura. Né, uma pessoa madura, já experimentou o Espírito Santo e tudo mais, e caiu. Né? É muito difícil aqui, o escritor coloca, é impossível. Né? Eu não coloco pela obra da graça, é impossível para ela, mas pela condição dela. Quando você olha Pedro, quando ele nega Jesus, né? Acho que Lucas, se não estou enganado, diz que ele chorou amargamente. Né? E o que ele vai fazer depois? Ele volta para aquilo que ele estava fazendo. Só que, falando assim, é simples, mas a gente está falando de Pedro, que andou sobre as águas, que viu milagres, Pedro que subiu e viu no Monte da Transfiguração. Então era alguém que ele tinha tudo para permanecer. Só que às vezes o choque, a decepção que a gente tem com a gente mesmo, né? E aquele olhar de Jesus, como Lucas descreve, aquele olhar de Jesus quando a gente peca, que por mais que a gente fisicamente a gente não veja, mas a gente entende espiritualmente, né? Isso faz com que a gente não consiga muitas das vezes fazer o caminho de volta, né? Retornar àquela condição e se arrepender, porque a gente acha que a nossa transgressão foi muito grande, dado ao conhecimento e à maturidade que a gente tem então esse é o ponto que eu queria dizer assim, a gente também não pode tratar isso de uma forma simplista. A gente precisa entender que enquanto a pessoa está sendo compungida ao arrependimento pelo Espírito Santo, né, há possibilidade sim, é tempo aceitável, ela pode se voltar para Cristo com arrependimento, receber essa graça de Deus que está disponível. Cheguemos diante do trono da graça, glória a Deus, para que recebamos ao seu tempo
Glória a Amém? Deus. Então, ainda há. Agora, uma coisa é você, né, não entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz: Sim. não entristeçais o Espírito Santo. Né? É não resistir ao Espírito Santo. É dar uma resposta ao que ele está falando. Porque a Bíblia diz aqui que a terra que absorve a chuva, ela produz o fruto. Mas aquela que mesmo recebendo chuva, não produz, Sim. né? Produz espinhos e abrolhos só, ela é Lançado fora. Então, existe sim a possibilidade de alguém que, mesmo depois de já ter experimentado essa tão preciosa graça de Deus em Cristo Jesus, realmente perder aquilo que recebeu. Perder. Biblicamente a gente pode afirmar isso. E é o cuidado que nós temos que ter, até por causa dessa questão do liberalismo, né? Porque Cristo, sim, ele nos lavou, ele nos purificou, mas a Bíblia diz que quando isso acontece, de alguém voltar às práticas, é como a porca que depois de lavada volta à lama, né? É como o cão que volta ao vômito, né? Que volta ali se alimentar do vômito. Então é algo triste demais, terrível demais. Sim. Né? E precisa haver um temor no nosso coração em relação a isso, né? Sempre dependendo de Deus, sempre dependendo do Espírito Santo, né? Sempre realmente aberto ao que o Espírito Santo está nos compungindo, nos conduzindo, mas sempre dando uma resposta, né? De uma resposta responsável, uma resposta de compromisso a essa tão preciosa graça de Deus. Verdade, pastor. Uau, amém. Muito bom. Tempo precioso. Amém. Quero agradecer o pastor, a gente vai chegando no final aí. Se deixar, vai longe, né? E agradecer muito, né, por essa explanação. Então hoje a gente viu a respeito da graça, deixa eu pegar aqui até alguns pontos aqui, né? A gente viu no começo ali o que é a graça de Deus, né? Que ela não é um simples selo, um ato apenas, mas ela é muito mais abrangente. A diferença entre graça e salvação, né? A salvação através de Cristo é a porta de entrada, né? Para a gente ter acesso a tudo o que a graça tem para nós, não é algo apenas. A importância da gente falar desse assunto ainda nesses dias, de abordar mais a profundo. A gente fez um questionamento se a graça ela dava legalidade ao pecado, isso já foi respondido aqui, não, de forma alguma, né? E uma vez que nós recebemos a graça de Deus, ainda nós precisamos nos arrepender? Sim, né? Essa é a resposta, sim. Todas as vezes que falharmos, que pecarmos, consciente ou inconscientemente, a gente deve ser, né? Isso é a obra do Espírito Santo em nós. Então, se existe dúvida, é porque existe o Espírito Santo falando, né, que tem algo para a gente se arrepender. Então, a gente sempre precisa buscar, né? O próprio Colossenses 2:4, né, que é o lema ali o título que a gente coloca, acho que é 2:4, 4 ou 6. Fala que a gente, assim como nós recebemos Cristo Jesus, a gente deve permanecer nele, né? Como é que a gente recebe Cristo Jesus? Com o coração aberto, arrependido, quebrantado. É dessa forma, né, que a gente deve permanecer nele. E vai mais além naquele texto ali. A gente também falou aqui, se a graça ela anula o Antigo Testamento, né, e a lei mosaica, de forma alguma, muito pelo contrário. A gente vê a graça de Deus no Antigo Testamento, a gente vê que existe lei. O pastor falou dos 3 tempos aqui, foi muito bom. Que existia lei sim, né, antes da própria lei de Moisés ali, né, existia já o caráter da lei de Deus impresso nas ordenanças, né? E eu tinha outra pergunta, que eu coloquei a pergunta aqui do nosso amigo, que era exatamente a mesma coisa, que é: eu posso perder a salvação? E ele usou 2 textos ali. Então, só frisando ainda aquele ponto da pergunta do nosso amigo, um texto ali, o de Romanos, ele está falando do povo de Israel, né? Sobre a eleição do povo de Israel. Sim. Esse é o ponto. E em relação a isso... É algo que vai ser tratado em específico com Israel. Você pode pegar qualquer teólogo, né, qualquer ensino, você vai ver que Israel ele vai ter um tratamento específico, né, da parte de Deus. Então, nós como gentios, como aqueles que fomos enxertados, cabe a nós, né, entender, e o próprio texto vai falar isso depois ali, né, que a gente, como enxertados na oliveira, corrige, nós devemos cuidar, porque se Deus não poupou nem os ramos originais, naturais,
muito menos nós se não permanecermos. Essa é a verdade. Não permanecermos, também sermos cortados. Tá? Então esse é o ponto muito importante para a gente colocar nesse resumão do final, que foi colocado aí. Então é isso. Né? Quero agradecer tua paciência de ter assistido a gente até o final. Né? Não sei se você pulou algumas etapas aí. Gostaria de agradecer ao pastor Jair, né, por se disponibilizar. Tem alguma consideração ainda a fazer, pastor? Consideração final, eu quero dizer que é um prazer, né? Um prazer sempre estar abordando, né, esses assuntos tão importantes para esse tempo. Né, como toda a palavra de Deus é importante para nós. E eu queria, assim, agradecer essa oportunidade e dizer que eu queria indicar, na verdade. Tá? Indicar. Queria só fazer uma leitura desse livro aqui, só de uma frase. Uma frase no capítulo 12 desse livro, que diz assim: nenhum homem peca porque não possui a graça, mas porque não faz uso da graça que possui. John Wesley. Então, esse livro eu queria indicar, né? Não estou recebendo nenhuma comissão, mas é porque tudo aquilo que é bom a gente oferece. Sim. E o livro Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá, muito bom. Ele traz muita preciosidade. O pastor Luciano Subirá é para mim um homem de Deus, um mestre, um balizador doutrinário para esse tempo. E quem lê esse livro aqui vai tirar muitas dúvidas, se tiver dúvidas, né? E outras mais vão assim ficar bem firmes, né? Convicções firmes. Graça Transformadora. Como comprar? Tem por aí nas livrarias, tem na orvalho.com, né? Pode acessar lá orvalho.com. Graça Transformadora, pastor Luciano Subirá. Deus abençoe a todos, também agradeço, né, a cada um que assistiu aí, participou com a gente. Bem, obrigado, pastor. Obrigado, Gabriel Silva, né? Nosso, de tudo um pouco, né? Não dá pra dizer que é cameraman, de tudo um pouco ali, né? O Rafa Alves também, nosso técnico, está aqui, nos dando esse apoio até agora, estão desde cedo aí, né? Lutando com tudo. Né? Obrigado pelo empenho. A gente sabe que nenhum esforço é vão no Senhor e amém. Tudo isso muita tá sendo dedicação, estão de parabéns. Verdade. E graças a Deus porque há esses talentos aí, né, na obra do Senhor, né? Disposição. Talento, mas não tão... É verdade. Disposição, né? Disposição, disponibilidade. Verdade. E obrigado a você, né, que nos acompanhou, né, com paciência aí. Espero que tenha gostado. Mande aí suas dúvidas, né? Se ficou alguma dúvida ainda, por favor, pode mandar no privado, pode mandar por mensagem. Ache o meio de mandar, a gente consegue responder você. Tá bom? Logo, logo a gente vai ter mais um bate-papo desse. Amém. Se Deus quiser. Tá Amém. bom? Deus abençoe.